gente agora tem uma sequência de outras 4 apresentações com um outro olhar sobre esse conjunto de histórias, né? Trazendo aí algumas propostas de inovação, seja por sistemas agroflorestais, discussão sobre carbono, um conjunto de ideias aqui. Eu só queria pegar um gancho aqui. A gente está falando toda hora de diálogo de instituições. O Rafael até trouxe uma pergunta sobre ciência cidadã, e eu gostaria de trazer aqui uma provocação para vocês. Cidadania fala de direitos e deveres. A ciência cidadã, ao meu ver, passa necessariamente também por incluir uma alfabetização política e jurídica administrativa, até mesmo para um uso científico, aliás, um uso político das informações científicas, é o que a gente está falando aqui também. Então, essa ciência cidadã nos inclui não só como oferecedores desse conhecimento, mas também para nos capacitarmos politicamente, juridicamente, e usar o nosso saber científico de forma mais assertiva para acionar o Estado e fazer as pontes entre as instituições. Eu acho que isso é importante estar no nosso radar. Dito isso, eu convido o Gabriel Macelli, por favor, Gabriel, chega para cá, para a gente conversar sobre sistemas agroflorestais como modelo de produção para a Amazônia, modelos experimentais do PDBFF. Boa tarde a todos e a todas. Então, antes que coloque aqui, no início, na parte da manhã, né, teve a conversa com o pessoal da Zona Franca, falando sobre o ideal deles de implantar agricultura dentro daquela área, e não só pela Zona Franca, mas ali a preocupação com o pessoal de Rio Preto da Eva, com a parte da agricultura. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre como fazer isso, o que poderia, uma forma de fazer isso com estratégia e inteligência. Então, através dessa palestra, Sistemas Agroflorestais como Modelo na Produção, vou poder entrar um pouco para falar sobre como que isso seria uma alternativa, não só para o presente, mas também para o futuro, nessa parte entre o equilíbrio de você ter uma produção que é necessário, é preciso, mas também a conservação da biodiversidade e outras questões. Meu nome é Gabriel Salles Macelli, sou do INPA. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar falando sobre o uso da terra na produção agrícola. Passa. Depois, entrar em sistemas agroflorestais. Passa. Passando para benefícios dos sistemas agroflorestais e sistemas agroflorestais e o PDBFF. Então, existem alguns tipos de produção agrícola, né? Você vai ter a extensiva, onde ela é um tipo de agricultura que ela é mais rudimentar, não tem o uso de máquina, não tem o uso de alguns apetrechos. Já a intensiva, você tem o trabalho sendo utilizado com maquinário, às vezes nem sendo necessário a atuação de uma pessoa ali. Hoje tem trabalho sendo feito com drones, maquinário que é controle remoto e tudo mais. Comercial, onde nessa parte você tem a agricultura, mas com uma finalidade comercial mais local. A patronal, onde é comercial, só que ele é voltado mais para exportação. A familiar, onde ela tem o ideal de você ter uma subsistência e com o que sobra é vendido em feiras locais. A permacultura, onde ela visa ter uma relação ali de ciclagem de energia, você intercalar espécies que uma pode beneficiar a outra. E a orgânica, que é sem o uso de agrotóxicos e também alguns adubos químicos sintéticos. Passa. Aqui na região do Amazonas, você vai ter algumas áreas onde são monocultivo, tanto de coco, aqui do Muriti, lá em Rio Preto da Eva, a laranja, mas são monocultivos. Passa. Mas também você tem agricultura familiar. Aqui o exemplo, em Manacapuru, agricultura familiar com castanha do Brasil. Passa. E também lá em São Gabriel da Cachoeira, agricultura familiar onde o forte é a mandioca. E eles levam muito em consideração técnicas de indígenas, né, as técnicas indígenas, que é utilizado junto no desenvolvimento ali da agricultura familiar. Só que, principalmente,
no monocultivo, mas também algumas regiões onde a agricultura familiar ela acaba sendo incentivada por algumas instituições para ser utilizado agrotóxicos, você tem grandes problemas, né? O monocultivo leva a uma grande degradação ambiental e acaba sendo, por conta desse uso do manejo inadequado, de forma errada, né, o uso da terra, você tem uma área desmatada, você, consequentemente, acaba indo, principalmente lá no sul do Amazonas, tem muito isso, região de Humaitá, que progride para a pecuária. Então, eles começam usando a terra para a agricultura, depois vai para a pecuária, e aí essa pecuária acaba tendo uma degradação do solo também. E, com o uso do agrotóxico, você acaba contaminando lençóis freáticos, corpos d'água, e também tendo efeito sobre a biodiversidade. Aqui é de um trabalho de Ferrante e Ferside, onde foi visto como que esses agrotóxicos acabam influenciando na biodiversidade, aqui com os anuros, né, sofrendo mutações genéticas por conta do agrotóxico. Passa. E aqui, falando do problema da saúde pública, em 2017 foi feito um estudo pela OMS e mostrou que o brasileiro ele chega a consumir cerca de 5,2 litros de agrotóxico por ano. Então, aqui, ó, nesse cantinho aqui, aqui dá para observar que é bem paralelo o aumento do número de vendas de agrotóxico, né, de 2007 a 2017, esses 10 anos, com sintomas de intoxicação no Brasil. Então, esse contato direto com produtos altamente tóxicos, né, que eles chamam para tratar pragas, mas, na verdade, é um descontrole ambiental que ocorre, juntamente com alimentos que são carregados com agrotóxico, principalmente glifosato, e tem outros que são os grandes vilões, contaminação na água utilizada pela população, principalmente na zona rural, o pessoal bebe água mesmo, de garapé, desses riachos, e aí acaba também ingerindo, acaba causando aumento em casos de patologia intimamente relacionada com intoxicação. Teve um estudo, em que eu não coloquei aqui, mas que mostra a relação dos casos de câncer no Brasil com o aumento do uso de agrotóxico, que é bem paralelo. E econômico, um agricultor ele chega a gastar coisa de $112 de agrotóxico por hectare. Então, R$ 567,84 por hectare. Tá? Então, pequena propriedade aqui, levando em consideração os módulos fiscais, né? Aqui a agricultura familiar, de 1 a 4 módulos fiscais, vamos pegar aqui 100 hectares, ele vai gastar R$ 56.784 em agrotóxico, isso por ano. 400 hectares, R$ 227.136 em agrotóxico. A grande propriedade, que não é agricultura familiar, que é mais de 15 módulos fiscais, mas pegando aqui 15 módulos fiscais, 1.500 hectares, iria gastar R$ 851.760 em agrotóxico por ano. Tá, mas a gente precisa produzir, precisa se alimentar, mas também precisa conservar a biodiversidade de uma forma saudável e melhor economicamente. Então, os SAFs, né, os sistemas agroflorestais, ele é esse equilíbrio entre produção agrícola, a conservação, mas não só a conservação da biodiversidade, mas também ali a questão de saúde pública, a parte socioeconômica de uma região. O que são os sistemas agroflorestais? Mas primeiro vamos entrar em agroecossistemas, que são ecossistemas projetados, né, geridos pelo homem para canalizar a maior quantidade de energia, assim
resultando em produtos comestíveis e produtos vendáveis. Então, temos aqui um exemplo de uma área onde teria um sistema agroflorestal, onde eu tenho o quintal, tenho a roça, capoeira, bem perto aqui da floresta, a floresta contínua, aqui sistema silvopastoril, sítio agroflorestal e o meliponário aqui, a criação de abelha. E sistemas agroflorestais, então, são os modelos de produção que associam o plantio dessas árvores e florestas ou culturas agrícolas, e às vezes também animais que podem ser colocados ali de forma livre, simultaneamente. Então, é uma ferramenta importante nesses processos de produção, sendo que adotar essas tecnologias agroflorestais é uma evidência de um avanço, né, onde você vai estar visando ali a produção, mas também a conservação e todo o cuidado na parte de ciclagem de energia, relações ecológicas que existem dentro do agroecossistema. Então, temos aqui a agrofloresta, que ele é um produto, tipo, eu estou vendo ali a agrofloresta pronta, mas dentro tem esse sistema, né, onde tem os serviços sistêmicos, essas ações que ocorrem. Então, você tem a diversidade genética dentro das espécies cultivadas, você vai ter uma diversidade de espécies dentro do ambiente que é manejado, e também essas áreas ao redor, onde você vai ter ali espécies na floresta, você vai ter espécies que vão ser dispersores de semente, vai ter polinizadores, todas essas relações ocorrendo juntos nessa área de cultivo. Então, existem alguns modelos de sistemas agroflorestais, isso foi por Macedo, né, lá da Embrapa, e tem a pecuária, tem a floresta e a agricultura. Pode colocar. Isso. Né? Então, não, volta. Floresta com a pecuária é a silvopastoril, onde você tem ali os animais sendo criados na floresta. A pecuária com a agricultura agropastoril. A floresta com a agricultura silvio-agrícola. E esses três juntos, eles são o agro-silvio-pastoril. Aí existem essas variações onde, pode colocar todos, a floresta, aqui a pastagem, os animais são criados soltos, aqui o plantio agrícola, né, junto com a floresta, e aqui você tem os animais domésticos junto com o cultivo e também o plantio de espécies florestais. Pode colocar todos. Então, os animais eles são criados soltos com alimentação natural, né? Eles ficam soltos no sistema e atuam, por exemplo, a galinha no controle de insetos. Pode. E existem outros sistemas também, como esses aqui na trincheira Abacajá, no Pará, né? E esse aqui, Arauetê do Ipixuna, no Pará também, no trabalho do Robert Miller, onde ele viu os sistemas agroflorestais indígenas, que existem esses dois modelos, um que é feito ao redor da aldeia e alguns que é feito entre as casas, as ocas, né, na aldeia. Pode passar. Alguns exemplos, né, de sistemas agroflorestais que deram certo. Aqui tem o Ernest Gott, que ele fez com base a teoria da agricultura sintrópica, né? Que é ao contrário da entropia da física, que é a desordem. Essa agricultura sintrópica seria essa capacidade de maximizar a energia que existe no ambiente e focar isso na produção de uma forma que ela tenha as relações, a ciclagem de energia, tudo preservado naquele ambiente. Com isso, ele conseguiu recuperar alguns mananciais, olhos da água, implementando sistemas agroflorestais nessas áreas, onde antes era tudo pasto, era desmatado,
e sumiu corpos d'água, sumiu ali os afluentes e tudo mais, ele conseguiu trazer de volta. Pode passar. Aqui também, na reserva Amanã, na reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá e na Flona de Tefé, também foi implantado, por meio do Programa de Manejo de Agroecossistema, né, sistemas agroflorestais, onde eles trabalham em conjunto com as comunidades dessa região e eles acabam incentivando a diversificação de culturas nessas regiões em consórcio ali com a floresta. E acaba estimulando a segurança alimentar. Também eles utilizam do que é produzido ali para merenda escolar e para ser vendido ali na própria região. Então, tem algumas relações que são favorecidas com os sistemas agroflorestais. Pode pôr. Então, componentes aqui, agente polinizador, que acaba fazendo a polinização em fluxo gênico, predadores, parasitas, que realiza a regulação de população do controle biológico, herbívoros, consumo de biomassa e ciclagem de nutrientes, a vegetação silvestre que serve, ela acaba atuando, influencia nas plantas, causando ali, regulando o clima naquele ambiente, as minhocas que fazem estrutura de ciclagem do nutriente, a mesofauna do solo, que realiza a decomposição, depredação, ciclagem dos nutrientes, e a microfauna do solo, que acaba ajudando a diminuir essas doenças, né? Então, esse negócio de praga, que dizem, tem praga no plantio, não são pragas. Ali é que, às vezes, acabam com essa degradação que existe ali, desmatam e acaba tirando algumas espécies que, dentro da cadeia trófica, iria predar alguns animais que acabam degradando e se alimentando do que é cultivado. Então, se você tem ali os predadores naturais, você não tem a necessidade de usar os agrotóxicos. Você pode ali utilizar do próprio controle biológico que existe. Importância dos SAFs é um componente estratégico no desenvolvimento local, acaba contribuindo com a manutenção da biodiversidade, a ciclagem de nutrientes, recuperação de áreas degradadas, né, e também conectividade entre fragmentos. E ele acaba consorciando, ele é um excelente, né, sistema para recuperação dessas áreas degradadas por conta de ter essa relação entre o cultivo de espécies agrícolas com espécies florestais. Ele acaba recuperando hábitats e microhábitats por conta dessa relação com as espécies florestais, com as espécies nativas que existem ali, e ela também acaba tendo ali os estratos vegetais sendo acompanhados. Então, você, por exemplo, tem uma área, tem os fragmentos florestais, uma área que teve a fragmentação de hábitat, você coloca o sistema agroflorestal entre eles, e isso vai possibilitar um aumento da diversidade de hábitat entre esses fragmentos florestais, proporcionar conectividade entre os fragmentos, realizar fluxo gênico, recuperar lençóis freáticos, aumentar a ciclagem de energia e ambiente mais rico rico em nutrientes nessas regiões. Então, o agricultor acaba ganhando também, porque corpos d'água eles voltam a ter ali corpos d'água. Então, não utiliza agrotóxico e você vai ter mais controle biológico, polinização não só por abelhas e dispersão de sementes. Na saúde pública, né? Então, você não vai utilizar agrotóxico e adubos sintéticos e utiliza mais alimentos saudáveis e menos
com isso, menos patologias associadas a agrotóxico. Benefícios na economia. Você não tem gastos, né? O agricultor não tem gastos com agrotóxico, aumento na produção. Você pode utilizar de sistemas agroflorestais para ser implantado na alimentação escolar, biojoias e ecoturismo em SAFs, né? Por conta de você trazer, reviver a biodiversidade que ali antes tinha, você acaba abrindo ali oportunidade de realizar ecoturismo nessas regiões também. Posso terminar? Tá. Então, o que o PDB-FF tem a ver com os SAFs? Né? Esses fragmentos florestais de diferentes tamanhos e grau de isolamento, ele acaba proporcionando nessas áreas. A gente sabe que hoje tem capoeira, mas são diversas áreas que dá para implementar e estudar como que sistemas agroflorestais são eficientes na conectividade entre fragmentos florestais, mas também entre fragmento e floresta contínua. Pode passar. Pode colocar. Então, temos aqui a floresta contínua, né? Não é tão bonitinho desse jeito. A matriz, aí aqui fragmentos de 1 hectare, 10, 100, 1000. Então, a ideia seria implementar sistemas agroflorestais de diferentes configurações, tamanhos, né, que seriam unidades demonstrativas, e também deixar áreas, tanto com pastagem, quanto também com capoeira, sem colocar os sistemas agroflorestais para, ao longo do tempo, acompanhar como que aumentaria na biodiversidade, também na produção, em diferentes configurações de SAFs e em diferentes conectividades. E aqui, o que cultivar seriam espécies perenes, semiperenes, ciclo curto, eventuais, isso para intercalar, para você ter espécies que vão ter uma produção mais rápida e outras a longo prazo, e com finalidade também madeireira, né? Tem também algumas que, como o ingá, que é muito importante na fixação de nitrogênio. E, aproveitando o banco de germoplasma natural que tem no PDB-FF, seria tirado algumas espécies madeireiras, né, e não madeireiras para serem colocadas. E as espécies seriam de forma a sucessão e intercalação dessas espécies na borda da floresta. Com isso, essa região, as áreas de sistemas agroflorestais do PDB-FF poderiam servir como um campo-escola de SAFs, não só para o curso de agroecologia do IFAM e da UEA, mas também para cursos de biologia, zootecnia, veterinária, da UFAM, da UEA, do IFAM. Seriam modelos de produção para serem implementados também em outras regiões do Amazonas, modelos de recuperação de áreas degradadas, e também poderia ter produtos da floresta ali sendo retirados, tanto produto madeireiro como não madeireiro. Então, muito obrigado, desculpa aí a demora um pouco, e queria deixar essa frase, né? Valeu. Obrigado, Gabriel. Daqui a pouco você volta para a plenária. Obrigadão.